Helena já estava muito preocupada com isso. Reparou um balão estourado no chão e congelou de medo, quando olhou para o palhaço e viu que ele estava em uma posição diferente do que da última vez. Me senti fraca. Meu grito não saía e eu não me mexia. Até que sinto uma mordida no meu braço e a porta se fecha. Suas mãos a agarraram com força e a derrubaram nos tacos de madeira do chão. Tudo se tornou um borrão. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror Remake. Nesse quadro eu leio histórias de terror que me mandaram enquanto eu faço minha maquiagem. Eu não fico falando sobre a maquiagem, mas pra quem se interessa eu coloco todos os produtos ali na descrição. E sim, faz sentido eu estar me maquiando enquanto eu faço isso porque meu canal é sobre maquiagem e porque esse quadro é inspirado na Belisario. Quanto às histórias, eu não sei o que é real ou não, nem quem escreveu ou se foi inspirado em outras histórias, filmes, livros ou qualquer coisa assim. Eu simplesmente leio os e-mails, separo os que eu acho mais bizarros pra ver que ler pra vocês. É isso, vamos começar então. Premonição. Eu sempre sonhei com coisas estranhas, e às vezes esses sonhos se tornam reais. Era fevereiro de 2014, às 7h40 da manhã. Eu estava na escola, e tudo ia normal. Os meus amigos estavam conversando comigo, quando de repente, uma moça da secretaria chamada Rosa chamou pelo meu nome. Rosa. Olá, professora. Posso pedir para Liz vir conversar comigo? A professora permitiu e eu fui. Fechei a porta e fui falar com ela. Ela perguntou: a sua avó está bem? Ela tem alguma doença? Respondi: faz um tempo que não a vejo. Ela mora no interior, mas ela estava bem. Depois disso, Rosa pediu que eu fosse à diretoria, pois minha mãe estava lá. Não entendi nada. Por que ela perguntou aquilo? E por que minha mãe estava aqui? Ela deveria estar no trabalho. Eu ia pensando isso enquanto ia para a diretoria. Entrei na coordenação e notei que todos estavam com uma feição diferente do normal. Logo depois, eu entrei na sala da diretora, e lá estava minha mãe, com um copo d'água e chorando. A diretora estava conversando com ela, e então veio falar comigo. Diretora: meus pêsames pela sua avó. Ela faleceu? Mas quando? Respondi. Então minha mãe disse: eu recebi uma ligação da sua tia, avisando que ela havia falecido essa manhã. Depois disso, eu acordei. Achei o sonho estranho, mas não dei muita importância. O ano acabou sendo tranquilo. Não contei a ninguém sobre aquele sonho. Achava que não tinha por que contar. Um ano se passou e as aulas voltaram. Eu ia viajar como sempre no carnaval para casa da minha avó no interior. Numa certa manhã, eu fui para a escola. Tudo normal. Mas eu estava estranhando, pois estava tudo na mesma maneira que o sonho. Descartei a hipótese, mas nessa mesma hora, Rosa vem e diz para a professora me deixar falar com ela. Quando Rosa falou comigo, eu não conseguia acreditar. Ela falou exatamente como no sonho. Quando eu fui para a coordenação, eu vi as mesmas pessoas, tudo acontecendo da mesma maneira que o sonho. Quando entrei na sala, eu percebi. Eu havia previsto a morte da minha avó. Caramba, deve ter sido super estranho ter praticamente vivido isso 2 vezes. De qualquer forma, eu espero que você esteja bem. Obrigada por compartilhar a tua história com a gente. Eu tenho um adendo a fazer. Achei meio estranho a Rosa chegar e perguntar, tipo, tua avó tá bem? Provavelmente ninguém falou pra ela o que aconteceu, mas ela, tipo, meio que ouviu, assim, nos pedaços, alguém falando da avó, da Liz, não sei o quê. E daí a Rosa fofoqueira, ninguém quis contar pra ela o que é o negócio, mas ela queria saber antes, por isso que ela foi perguntar pra ti. Ela queria saber antes dos rolês. Mas enfim, vamos para a próxima história. O palhaço. Helena chegou pontualmente às 9 da noite, na casa onde iria cuidar de 2 crianças, enquanto seus pais iriam num jantar de negócios. Eram crianças pequenas, mas ela já tinha experiência. O casal, depois de dizer as regras a Helena, foi ao seu compromisso, deixando as crianças com ela. Elas já haviam ido se deitar, o que evitou que Helena conhecesse as crianças e seu quarto, que era no andar de cima. Passado algum tempo, ela escutou o choro e os gritos das crianças, que estavam no quarto, e foi ver o que havia acontecido. Chegando lá, as encontrou chorando muito. O que foi? Perguntou Helena. Eu não gosto de palhaços. Tenho medo deles, respondeu a criança mais nova, apontando para um boneco de palhaço em tamanho real. Minutos depois, após confortar as crianças, cantando canções e contando histórias, e se recuperar do susto também, parou para pensar. Por que os pais deixariam um boneco tão assustador no quarto de 2 crianças? Mas como não queria arranjar encrenca, para não perder o emprego, preferiu não questionar, e só simplesmente voltou para o térreo da casa e foi mexer no celular. Algum tempo depois,
ela escutou um barulho bem alto, que logo veio acompanhado de choro, que, novamente, veio do andar de cima. Helena, já com receio, voltou ao segundo andar e encontrou as crianças chorando e bem mais assustadas do que antes. O que aconteceu? Por que ainda estão acordadas? Estão com medo do boneco? Ele estourou o balão para nos assustar. Fica fazendo isso de propósito. Elas responderam ao mesmo tempo. Helena já estava muito preocupada com isso. Reparou um balão estourado no chão e congelou de medo, quando olhou para o palhaço e viu que ele estava em uma posição diferente do que da última vez. Helena decidiu tomar uma iniciativa. Primeiro, ela acalmou as crianças e pensou em ligar para os pais e pedir para que eles retornassem para casa o mais rápido possível. Quando retornou para o térreo, pegou seu celular e ligou para o número deixado pelos pais das crianças. A mãe atendeu na primeira chamada. Oi, senhora Alice. É Helena. Estou ligando para saber se posso pôr o boneco de palhaço, que está no quarto das crianças, em outro quarto, porque está assustando elas e não estão conseguindo dormir. Como assim? Nossas crianças não têm nenhum boneco de palhaço em seu quarto. Helena, por favor, pelo amor de Deus, tire as minhas filhas dessa casa agora, respondeu a mãe muito assustada. Nesse momento, Helena deu-se conta de que não ouvia um barulho sequer da casa, nem das crianças, nem do tal palhaço. Então Helena resolveu ir ver o que tinha acontecido. Enquanto subia as escadas, ela escutou muitos gritos assustadores. Minutos depois, os pais chegaram em casa, já com a polícia, e encontraram as duas crianças mortas, juntamente com a babá. Elas estavam com maquiagem de palhaço e um balão enrolado nos seus pescoços. Morreram asfixiadas. Eu já tinha visto essa história antes, só que escrita de uma forma um pouquinho diferente. Gostei mais desse jeito. E sabe o que seria massa também nessa história? Se no final, ao invés das crianças estarem mortas, que é muito triste, na real, só a babá tá morta, com essa maquiagem de palhaço, com o balão em volta do pescoço, e as crianças não. Porque daí as crianças iam ficar dizendo, ai, foi o palhaço, não sei o quê. E os adultos sempre ficam, o que essa cria tá falando? Aí fica meio bizarro, sabe? Acho que seria legal também. Mas enfim, massa. Só pra alimentar um pouquinho mais o medo de palhaços que a maioria das pessoas tem. Bom, vamos pra próxima história. Essa daqui não tem nome, então eu vou deixar só o que escreveram ali no iniciozinho, tá? Isso aconteceu comigo e meus amigos. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu gostava de brincar na rua à noite, com os meus amigos de frente da casa onde eu morava. Era um lugar muito bom, pois tinha até uma floresta gigante, mas para poder chegar lá, eram 20 minutos de caminhada ou mais. Um dia resolvemos dar uma volta lá. Eu nunca tinha ido, mas meus amigos sim, então eles sabiam o caminho certo para ir e voltar. Aproveitei e pedi à minha mãe para poder ir brincar lá fora. Ela falou que não, porém fiquei pedindo tanto ao ponto dela deixar eu sair. Quando finalmente a gente juntou o nosso grupinho de sempre, descemos o pequeno morro que tinha ali e fomos direto para essa floresta. Quanto mais a gente andava, mais passava por coisas estranhas que tinha ali. Um buraco enorme no chão e com bastante água. Ficamos olhando aquilo por um bom tempo. Me disseram que uma menina tinha caído ali e acabou morrendo. Disseram que mais pessoas também. E animais. Não importava o que caía ali, mas sempre sumia. Eu já estava assustada com aquela história que haviam me contado, e quando finalmente chegamos, senti arrepios e uns calafrios. Andamos em uma pequena trilha, até chegar em um pequeno lago. Eles gostavam de nadar e brincar naquele ambiente, mas eu não, estava assustada. Pedi pra gente voltar e brincar perto de casa. Daí eles concordaram. Na hora da volta, escutamos risadas de pessoas vindo da floresta. A gente achou normal, pois achou que fosse algumas pessoas caminhando por ali, igual a gente. Até que vimos 3 figuras estranhas. Parecia só a metade do corpo delas, por estarem atrás das árvores, mas era totalmente horrível. Elas tinham a pele pálida e eram muito magras mesmo, que dava pra ver seus ossos. Elas não tinham olhos, era o que parecia. No lugar era algo preto e profundo. Quando elas repararam que a gente estava olhando, deram um sorriso, mas essas figuras não tinham dentes, como se fossem cadáveres em decomposição. Saímos correndo e gritando pedindo por ajuda, quando finalmente chegamos no asfalto. Paramos para respirar e eu estava chorando de medo. Hoje tenho 17 anos e não esqueço disso. E nunca mais voltamos para lá. Espero que goste. Eu fiz correndo e tremendo, por estar com medo de até digitar isso. É esse o lugar. Hoje em dia nunca mais volto lá. Então essa história veio com a foto, que é essa foto aqui. Só olhando essa foto parece tudo ok, normal. Mas eu também não voltaria lá. Credo. Bom, continuando então, próxima história. O tio José. Um dia antes do meu avô falecer, ele chamou minha mãe para ir no quarto, mas ela ficou relutante e pediu para eu ir também. Na hora insisti e falei que ele estava só te chamando. Acabei levantando e indo ao quarto junto com ela.
Quando entrei, percebi que estava um clima pesado. Tinham 4 pessoas perto da cama, mas não entendi como elas estavam ali. Afinal, era 23h40. Achando que minha mãe também tinha visto, fiquei quieto. Até que chega o ponto em que meu avô fala: "Acho que não passo de hoje. Eles vieram me buscar. Estou vendo tio José." Me mantive quieto e sem falar nada naquela noite. Minha mãe acabou falando: "Ah, pai, é besteira, você tá vendo coisa. É apenas cansaço. Dorme bem e descansa." Meu avô e minha mãe nunca tiveram uma relação tão boa, mas ele pediu perdão e desculpas pra ela naquela noite. Ele sentiu que era o momento dele ir, mas minha mãe não iria entender ou acreditar. E depois do perdão dela, ele falou que ia dormir. No dia seguinte, meu avô faleceu, de olhos abertos. 7 anos depois, eu estava na casa da minha tia, e pela primeira vez eu vi o retrato da pessoa que estava na ponta da cama. Era tio José. Quando falei para minha mãe sobre ele, ficaram sem entender, pois eu nem poderia ter conhecido ele, já que ele tinha falecido há 25 anos. Na foto, ele estava com uma blusa normal social branca. E quando eu falei que vi ele, era outra roupa. Era uma calça bege e uma blusa listrada de manga curta. E aí me contaram que era o que ele estava usando antes de morrer. Esse tá sendo vídeo de relatos sinistros. Deus me free. Eu é que não ia querer ver essas coisas. Mas vamos pra próxima. O pesadelo. Era uma quinta-feira de 2019. Não me lembro ao certo a data e o mês. Estava tudo normal. Dia de sol, a vibe boa, parecia só mais um dia como qualquer outro. Quando chegou a noite. Bendita noite. Tomei meu banho. Água fria, mas gostosa. Molhando meu rosto e passando várias coisas em minha cabeça. Quando fui jantar e assisti vários vídeos aleatórios. E com isso passou o tempo. Me deu sono e eu pensei em dormir. Fui escovar os dentes, dei a bênção aos meus pais e coloquei meu gato para dormir comigo. Me deitei sonolenta e nem percebi quando dormi. Tive um pesadelo que parecia muito real. Eu tive aquelas paralisias do sono. Abri meus olhos, mas era como se eu não estivesse de olhos abertos na minha realidade, e sim em um mundo paralelo. Nessa hora, eu não conseguia me mexer. Então escutei alguém bater em minha porta. Tentei me levantar para abrir, pois sempre chaveava, mas foi em vão. De repente, alguém consegue abrir a porta, e fora do meu quarto está escuro. Não vejo ninguém a não ser uma pequena luz vermelha, como aquelas de geladeira. Me assustei, então a porta se fecha e depois abre um pouco. Apenas a quantidade para se colocar um rosto. E foi aí que meu pai apareceu. Eu me acalmei, e quando pisco o olho, já não é mais ele. Era um ser estranho, de sorriso de orelha a orelha, olhos vazios e com brilho que pareciam chamas ardentes, mas ainda assim tinha semelhança com a forma do meu pai. Ela me olhou tão profundamente que parecia sugar minha alma. Me senti fraca. Meu grito não saía e eu não me mexia. Até que sinto uma mordida no meu braço e a porta se fecha. Nessa hora, eu acordo assustada e vejo meu gato desesperado me acordando com mordidas. Depois disso, ele se retirou do meu quarto e não quis mais entrar lá. Voltei a dormir. Sono pesado e ruim. Me acordei para tomar água e me acalmar, quando sem mais nem menos, eu pego um facão e vou ao banheiro. Lá eu me olho no espelho e me vejo chorar. Fico me olhando enquanto penso em passar a faca no meu pulso. E então, quando vou fazer isso, ouço um som me chamando. Notei que tudo aquilo de antes, eu estava acordada, sem perceber o que estava fazendo, como se não fosse eu ali. Chorei e gritei por meus pais. Eles acordaram. E depois de eu contar tudo, eles oraram comigo e choraram. Me levaram para dormir no quarto deles e eu fui. Colocaram um colchão no chão, ao pé da cama, e a porta ficou aberta. Por 1 minuto, me senti segura e dormi. Foi aí que apareceu um homem que nunca vi na vida e me falou: "Não se preocupe, titio Rogério está aqui." E foi embora. Só acordei no outro dia. E meu gato passou 3 dias com raiva de mim e sem querer entrar no meu quarto. Como é que dorme depois de tudo isso? Cara, você não tem um gato, você tem um anjo da guarda. O anjo da guarda é meio mal-humorado? Sim, mas é normal, né? Afinal é um gato. Caramba! Bom, vamos pra próxima. O pintor. A cada pincelada, o quadro ficava mais perto de ficar pronto. O pintor observava cada traço de sua esposa, buscando representá-los com perfeição na tela. Abaixo de seus olhos estavam as olheiras escuras das noites em claro que passava pintando. Mesmo assim, ele se mantinha concentrado e ignorava a dor no pulso cansado de tanto segurar o pincel. Sua animação para fazer arte não era mais a mesma. Após as inúmeras tentativas falhas de ser reconhecido no que fazia com tanta dedicação. Incontáveis quadros se amontoavam em um cômodo escuro da casa.
juntando pó. Cada um que não era vendido era jogado junto aos demais, e o pintor retornava ao seu pequeno ateliê com mais um pedaço de sua esperança destruído. Mesmo assim, ele não desistia. Montava sua humilde exposição e cumprimentava seus 3 visitantes diários com o máximo de entusiasmo que conseguia juntar, esperando elogios que nunca eram mais do que acenos de cabeça e apertos de mão. Foi aquela crítica que mudou tudo. Aquele homem de terno de veludo que falava palavras complexas e dava opiniões sinceras até demais. O homem que publicou um texto no qual chamava as obras do pintor de chatas e monótonas. Nada além de meras tentativas de copiar a realidade. O pintor ficou sem chão. Sua esposa tentava consolá-lo, mas ele não dava ouvidos. Foi aquela noite que ele começou a beber. Bebeu para tentar esquecer a crítica e esperava poder estar melhor e recomeçar no dia seguinte. Esperava que poderia esparecer e ter novas ideias, superar o ocorrido e voltar ao trabalho. Entretanto, o álcool acabou se tornando um vício, a partir do momento em que o pintor descobriu que poderia tirar a inspiração de estar bêbado. A realidade distorcida causada pela bebida era registrada nas telas, tornando seus quadros mais vibrantes, criativos e com formas inéditas. A bebida havia lhe mostrado o caminho para que sua arte não fosse mais monótona, e sim algo surreal e novo. Suas exposições passaram a fazer mais sucesso. O pintor agora recebia mais visitantes diários e elogios. E isso o fazia querer beber mais para produzir mais. Os dias se passavam e seu vício aumentava. Sua esposa tentava alertá-lo do quanto aquilo que ele estava fazendo era perigoso, e isso o fez criar um sentimento de raiva por ela. Ele dizia que ela não entendia e que ela não estava feliz com as conquistas dele, e ela rebatia dizendo que ele estava louco. No jornal, ainda não havia nenhuma crítica positiva vindo do homem de terno de veludo. Mas mesmo assim, o pintor ganhava fama, e com ela vinham mais clientes. Mais clientes significava mais trabalho significava mais bebida. Muitas vezes, vinham clientes inconvenientes. Antes, era fácil lidar com opiniões negativas. Mas com o tempo, o pintor perdeu a paciência e passou a ser grosseiro. Esbravejava, falando do quanto eles eram ingratos, e não entendiam o que era arte de verdade. Sua esposa escutava, impotente. Cada grito e soco nas paredes da casa, cada vez que ele derrubava os objetos de seu ateliê, incentivado pelo álcool. Seu comportamento foi ficando mais e mais agressivo, e a relação com a mulher mais difícil. A pintura passou a se tornar um fardo devido a tanta pressão. Ele estava se tornando conhecido, recebia encomendas e tinha que lidar com clientes inconvenientes. O maldito homem de terno continuava silencioso, e isso estava o matando de raiva. Ele descontava tudo na esposa, xingando, quebrando itens de decoração e às vezes a agredindo. Ela assistia, impotente, enquanto ele mergulhava em cada vez mais problemas. Então, o pintor chegou ao seu limite. A mulher colocou uma música para tocar na antiga vitrola, mas ele não estava com vontade de escutar. A ressaca do dia anterior ainda nem havia passado. Sua esposa aumentou o volume, e pouco tempo depois, a música passou a lhe dar dor de cabeça. Para tentar desviar da ressaca, bebeu mais. Copos e mais copos de bebida foram esvaziados, sendo logo enchidos novamente. Tamanha foi a quantidade de álcool que ele bebeu que, a partir de um determinado momento, seu cérebro ficou incapaz de registrar novas memórias concretas e pensar racionalmente. Ela estava apenas dançando conforme as notas, mas ele não a deixou terminar. Suas mãos a agarraram com força e a derrubaram nos tacos de madeira do chão. Tudo se tornou um borrão. Telas, tintas, pincéis, esposa, a música da vitrola que ainda estava tocando. Quadros caíam das paredes, a tinta manchava o chão. Os rostos desfigurados das pinturas e as vagas lembranças das críticas recebidas voltavam a aparecer. O rosto do homem de terno de veludo. Sua imagem ainda trazia raiva ao pintor. Mais tinta, mais pincéis. Ele pegava um por vez e mergulhava com violência no copo de solvente. E depois na tinta, e depois na mulher. Mais borrões, mais música da vitrola. Mais exaustão, mais frustração, mais raiva. Raiva. Ela não tinha culpa de nada, mas isso pouco importou. As mãos dele ainda a atacavam sem piedade. Ela tentava escapar, mas era em vão. Foi ficando cada vez mais fraca. Quando os primeiros raios de sol da manhã seguinte atravessaram a sala, o pintor despertou lentamente. O cheiro forte de tinta a óleo invadiu seu nariz e o fez lacrimejar. Seus olhos se arregalaram em choque quando ele viu que o corpo de sua esposa jazia deitado embaixo do seu, coberto de sangue e de pinceladas de tinta. O rosto estava quase irreconhecível. Era uma bagunça do líquido vermelho,
pele e resquícios de cores. Em seu vestido havia marcas de tinta, onde o pincel foi violentamente passado. Ao seu redor, suas pinturas, pincéis e tubos de tinta espalhados pelo chão. Ele a tinha matado. Em seu colapso nervoso, incentivado pela bebida, ele havia matado a mulher que amava. Mesmo com a ressaca insistente, uma parte dele ainda estava lúcida o suficiente para que a realidade o invadisse. O choro do pintor foi profundo e audível, quando com suas mãos ainda cobertas de sangue e tinta seca, ele arrastou o corpo de sua amada para o cômodo dos quadros amontoados, posicionando-o com cuidado no chão. Ele sempre dizia que ela era a mais bela obra de arte de todas, e agora ela se juntaria às demais. A última garrafa de uísque que sobrara na despensa foi derramada por todo o local, e um isqueiro foi usado para atear fogo. As chamas rapidamente se espalharam pelo pequeno ambiente, transformando em cinza todas as obras que haviam ali, além de, claro, o corpo. O pintor observava tudo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sentado em sua poltrona, ele aguardava seu destino. Ainda que soubesse que as chamas se espalhariam e a casa queimaria por completo, ele jamais saiu de lá. Que história massa! Que negócio bem escrito! Eu amei, meu Deus! Eu fiquei muito querendo mais. Nossa, você escreve muito bem, caramba! Manda mais. Bom, e essas foram as histórias escolhidas de hoje. Se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Eu amei essa última história. Sério, muito massa. E pra você, qual foi a história que você achou mais massa ou bizarra? Me conta ali nos comentários, porque isso me ajuda a escolher as próximas histórias pros próximos vídeos. Se você gostou e quer mais vídeos assim, clica no gostei e não deixe de se inscrever no canal. E se você clicar naquele sininho que tá ali do lado, isso ativa as notificações. E aí o YouTube te avisa quando eu postei vídeo novo, quando ele tá de bom humor. Eu vou deixar ali nos comentários, num comentário fixado, na descrição também por tudo, como que faz pra mandar a tua história. É só clicar ali naquele link e mandar. Se você quiser ajudar o canal, você pode fazer isso compartilhando os vídeos ou se tornando um membro. Me segue no Insta se você quer ver mais atualizações de mim, do canal e coisa assim. E do Bill, o Bill tá aqui hoje. Bill, vamos dar tchau? Vem cá. Ele tava mimindo. Eu falei vamos, ele já deu um pulo. Então, se vocês querem ver mais o Bill quando ele tá comigo, é só me seguir no Insta. Ele mora com a minha mãe, só que de vez em quando ele vem me visitar, e aí quando ele tá comigo eu fico só postando coisa dele no Insta. Eu sou insuportável. Enfim, espero muito que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Bye! Tchau! Bons sonhos! Você tá preguiça? Quer voltar a dormir? Tá, vou deixar você dormir. Let me eat my weight in glee. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the crate.